Olá pessoal, a gente vai continuar falando sobre a gestão da qualidade. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o histórico da qualidade, como que os conceitos evoluíram e como a prática das empresas foi também evoluindo com o passar do tempo. O conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver o histórico da gestão da qualidade do modelo americano, porque tivemos dois grandes movimentos da gestão da qualidade, o modelo americano e o modelo japonês, e eles não se desenvolveram ao mesmo tempo. Tem algumas similaridades, mas a maneira da gente estudar esses modelos são diferentes. E do modelo americano, a gente vai estudar as eras da qualidade, que são essas 4 que vocês estão vendo aí. Inspeção, controle estatístico, garantia da qualidade e gestão estratégica da qualidade. Bem, o modelo americano, a gente começa a estudar a partir da Revolução Industrial. Por que isso? Porque até então a produção era artesanal. E na Revolução Industrial começa a ter algumas diferenças, grandes diferenças, na verdade, dentro do sistema produtivo. A necessidade da produção em massa, as novidades nas máquinas que eram utilizadas, nos equipamentos que eram utilizadas e a abertura de mercado, que por consequência entra, começam a ter problemas com a qualidade que na produção artesanal não tinha. O artesão ele vai pegar do começo ao fim um produto e ele é super especialista naquilo. Então o artesão, quando trabalhava com os outros dentro da sua oficina, ele conseguia controlar a qualidade de cada produto um por um, mas os produtos não ficavam iguais, porque eles eram feitos sob medida para cada pessoa. E esse conceito na produção em massa dá aquele grande problema, porque não dava para as pessoas serem especialistas no trabalho todo, começavam a ser especialistas apenas em uma pequena tarefa. Então, a maneira da gente estudar a evolução da qualidade, primeira coisa que a gente tem que pensar é que apesar da gente dividir em períodos de tempo, essas maneiras de se enxergar a qualidade, trabalhar a qualidade, elas existem até hoje. Então elas coexistem. Não é porque começamos lá com a era da inspeção, foi a primeira. Hoje em dia nós temos outras maneiras de se enxergar a qualidade, mas ainda assim os métodos daquela era ainda funcionam, ainda caracterizam alguns tipos de empresa. Na era da inspeção, que começa a partir do século XVIII com a industrialização, o maior foco que as empresas tinham era na quantidade de produtos. Então teve essa explosão de indústrias e precisava produzir bastante. A qualidade ela era medida por inspeção. Então a inspeção é mais ou menos aquilo que a gente faz quando vai no mercado comprar legumes, comprar tomate, por exemplo. Você vai olhar o tomate e vai escolher de acordo com o que você vai fazer. Você vai fazer um molho, você vai escolher aquele que está mais maduro, que está mais molinho. Você vai comprar para guardar, vai pegar o que está mais durinho. Ou para salada, para você poder cortar, vai ser de uma outra maneira. Então você escolhe aquilo que é o bom. Aquilo que é ruim, você deixa. Como que na agroindústria isso aí vai funcionar? O hortifruti, a pessoa que trabalha com hortifruti, ele vai colher e aí ele vai separar, o pequeno produtor vai fazer isso, aquele que vende no mercado comum, ou em feiras, ou direto para o consumidor, e ele vai separar aquele produto, tomate, batata, repolho, berinjela, aquele que está bom para vender, e vai fazer o outro que é o descarte, é uma segunda linha. De repente ele até vai usar para fazer algum tipo de transformação, no caso do tomate vai usar para fazer ketchup, para fazer molho, de alguma outra forma. Se ele estiver vendendo para a indústria, ele vai ter que atender determinados requisitos, porque na indústria vão ter máquinas, vão ter equipamentos que só vão funcionar com um tomate de um determinado tamanho. E aí a gente vai ter que ter interferência lá no processo produtivo. Mas na era da inspeção, não era assim que acontecia. Era dessa maneira que a gente faz quando está lá no mercado. Escolhe o que está bom. Ou que esse agricultor vai fazer para mandar os produtos para o mercado. Ele vai escolher o que está bom. E aí a gente tem uma perda muito grande. Então, voltando lá no tempo, vocês já estudaram isso em Teoria das Organizações, a administração científica de Taylor. Em 1922, quando Taylor cria o movimento
administração científica e coloca métodos científicos, ele desenvolve, entre outras coisas, um sistema de gabaritos para que pudesse ser um pouco controlado esse produto. A gente tem um foco aí no produto. O produto tem que ser uniforme. Então a gente busca ali essa uniformidade, mas mesmo assim o trabalho maior é inspeção e descarte. Esse descarte ou vai ser feito um retrabalho, consertar o produto, ou esse produto vai ser realmente descartado e vai ser uma perda, um refúgio da produção. Um exemplo desses gabaritos que a gente pode ver hoje, quem trabalha com luthieria, né, fabricação de violão, viola, guitarra, essas coisas, tem alguns gabaritos para que a pessoa possa construir. Então vocês vão ver ali que tem moldes que são vazados, né? Não tem como a pessoa fazer errado. Ele vai colocar em cima do produto que ele está fazendo, ele vai riscar no molde, ele vai cortar só ali, né? Então esse trabalho que era especializado, cada funcionário vai ter só uma tarefa e ele vai seguir aquele gabarito, aquele molde. Se não der certo depois, ele vai consertar. Então vai ter um departamento de inspeção que depois vai verificar. Ou vai pegar o produto pronto, colocar o molde em cima e ver se as medidas estão batendo. Essa figura que vocês estão vendo é um gabarito para instalação de dobradiças, né? Então, de novo, não tem como uma pessoa errar. Ela vai ser treinada, que ela vai saber em cada espaço que parafuso que ela vai ter que colocar. Então, não tem como colocar numa distância diferente, porque o molde está fixo ali. Se der errado, a gente vai descartar esse produto, não dá para usar mais. Ou, né, vai refazer ele. Na indústria de sapatos também. Ali vocês estão vendo esses exemplos do gabarito para as tiras, né, de uma rasteirinha, aquela tira mais grossa, dourada ali. Vocês vão ver ali que tem vários tamanhos do gabarito, né? Esses tamanhos eles são usados tanto para cortar, quanto para depois, quando está pronta aquela parte, colocar em cima e ver se a medida está certa. A partir de 1930, um rapaz chamado Shewhart escreveu esse livro ali, Controle Econômico da Qualidade de Produtos Manufaturados. Nesse livro, ele começa a trazer um foco mais para um controle estatístico da qualidade. Então, os departamentos de engenharia de produção começam a contratar matemáticos para auxiliar nesses dados estatísticos que eram colhidos durante o processo produtivo, né, para verificar os defeitos, níveis de defeitos, para poder conseguir fazer a amostragem e assim por diante. Essa era é caracterizada por uma menor inspeção e uma maior uniformidade de produtos, porque esses estudiosos, eles falavam teoricamente, né, da questão de defeitos, mas eles também colhiam esses dados em indústrias e colocavam em prática nas indústrias. No livro do Shewhart, ele defende que dá para medir o processo produtivo, dá para medir e controlar a fabricação. Colhiam-se dados da produção diária, então todos os dias se colhendo dados de produção, dados de defeitos, e a partir disso ele ia fazer, né, aqueles gráficos de controle. E a grande sacada do Shewhart aqui foi que ele disse que existe uma variação, que sempre vai existir uma variação. Depois, lá para frente, a gente vai começar a estudar isso junto com o desvio padrão, né? Então ele dizia que é normal que em um processo produtivo você tenha variação na qualidade do produto. O Shewhart, então, ele dizia que essa variação da qualidade poderia ser porque a matéria-prima não era uniforme, porque o operário poderia não ter a habilidade necessária, ele poderia, né, fazer errado, não conseguia fazer o dia inteiro da mesma forma. Os equipamentos, eles vão, com o passar do tempo, perdendo sua eficiência, vão precisar de manutenção. Então, no começo da semana, uma máquina que está bem calibrada, no final da semana, até outra calibragem dela pode dar algum problema, pode dar algum falha ou alguma folga ali nessa produção. E com isso ele questionava quais são as variáveis que dá para aceitar
E quais eram as variáveis que indicavam problemas? Então, a partir da medida da qualidade, né, da medida do nível de defeito, da medida da produção, já podia começar a pensar o que não vai causar problema e o que vai causar problema. Dentro dessa segunda era, ainda, junto com o trabalho do Shewhart, a gente tem que dar destaque para esses dois matemáticos que também trabalharam com as indústrias da sua época, o Dodge e o Hohmann. Eles criaram a tabela Dodge-Hohmann, que era uma tabela que trabalhava com amostragem, né? Fizeram 4 tabelas, na verdade, que trabalhava a amostragem da indústria, a amostragem dos produtos, para poder pôr em prática aquilo que o Shewhart já havia dito. Né? Então, nessa época ali, por volta dos anos 40, o controle da qualidade ele é todo baseado em métodos estatísticos. E esses métodos estatísticos, eles evitam que precise ficar numa produção de grande escala, verificando o produto um por um, de todos os produtos que são feitos, porque isso já não era mais possível. As indústrias já estavam crescendo, as indústrias eram maiores. E existia também, né, como as indústrias eram maiores, uma quantidade muito maior de produtos sendo colocados. Aqui a gente tem um exemplo de uma das tabelas, né, que eles colocavam, dessa tabela Dodge-Hohmann, né, essa é uma tabela de amostragem simples, eles tinham outras tabelas daí de amostragem dupla e assim por diante. Então, de acordo com o tamanho do lote, né, qual seria a amostragem que seria utilizada, o que era aceitável e não era aceitável, qual variação podia causar ou não problema. O que influenciou muito essa segunda era, que é essa era do controle estatístico, foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Por quê? Não dava para correr o risco na indústria americana de enviar produtos com defeito para a guerra. Então surgiram muitas indústrias de guerra, a gente vai chamar, que produziam coisas para os soldados. Então produziam armas, produziam botas, produziam uniforme, né, comida para ser enviado para os soldados. Teve um grande aumento, né, de comidas que eram enlatadas ou conservadas de alguma maneira para poder mandar para as tropas. E não podia ir produto com defeito e não dava conta de fazer a inspeção. Então, alguns produtos podiam ser testados, mas outros produtos, como granadas, por exemplo, não dá para testar um por um. Né? E também não podia correr o risco de que desse algum defeito na hora da guerra. O soldado está na guerra, vai jogar a granada, não deu o tempo certo, ou o que quer que fosse. Então, essas técnicas estatísticas de amostragem, elas começaram a ser usadas de maneira enorme dentro da Segunda Guerra Mundial, né, nas indústrias que eram essas indústrias da guerra. E todo esse conteúdo começou a fazer parte, né, do conhecimento, do capital intelectual das empresas. Passando para a terceira era, que foi de 1950 e 1960, e aí a gente já tem o fim da Segunda Guerra Mundial e a adaptação das empresas e da força de trabalho, né, para esse novo mercado, um mercado diferente que estava se abrindo, o foco dá uma voltada agora, volta a ser produzido em bastante quantidade. Né? E aqueles estatísticos, eles começam a perder as vagas de emprego nas empresas, porque não se tem tanta necessidade assim de um controle tão rígido. E a questão da qualidade é vista de uma maneira mais abrangente. Começam a pensar, a gente tem que prevenir, tem que começar a olhar para o processo, não simplesmente para o produto final, para conseguir saber, né, a probabilidade do produto estar bom ou não. A gente tem que fazer alguma coisa para acabar com as falhas, não simplesmente consertar essas falhas quando elas são, ou identificar as falhas e consertar. Precisa acabar com as causas. Então, as técnicas que eram utilizadas nessa época, elas vão além de ferramentas estatísticas. Não é só mais o controle estatístico que é feito. Começa a surgir a necessidade de ter habilidades gerenciais, de conseguir lidar com as pessoas. Começa a sair só do setor da produção a qualidade. É dado ênfase maior na cadeia produtiva.
Se o meu fornecedor não me manda matéria-prima de qualidade, eu não consigo ter qualidade. Então a empresa começa a exigir isso também de fornecedores. E aí a gente vai dizer que esse foco, então, é na construção da qualidade, a construção dentro da empresa toda. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, a cadeia produtiva da BR Foods. Né? Vocês podem ver lá no início, produção de grãos, armazenagem, vai ser feita a ração. Né? Depois tem os produtores rurais que são integrados, que recebem, né, alguns recursos da indústria, né, as granjas, aí tem a parte do abate, a parte que vai fazer o processamento, o transporte, distribuição, aí a comercialização interna e externa, né, do ponto de venda, até chegar ao consumidor final. Então, nessa terceira era, que é da garantia da qualidade, começa a surgir aqueles tipos de acordos que são feitos com o fornecedor do fornecedor. Então, para a indústria, que é ali o número 7, né? Para a indústria conseguir fazer o produto dela de qualidade, no caso ali de granja, né? De frango, ela tem que colocar normas para o abate e tem que colocar normas para os produtores. Né? Se o frango não tiver no peso ideal, não tiver no tamanho ideal, a indústria vai ter problema. Então, a gente define um padrão, e esse padrão é o que vai ser chamado da garantia da qualidade. Né? É atender aquele requisito. Tem um peso para que esse animal chegue, para poder ser abatido. Ele deve ter sido alimentado com uma determinada ração. E como que vai controlar isso? Aí a indústria ou, né, o frigorífico vai trabalhar junto com o produtor, vai fornecer a ração, né? Muitas vezes fornecem até os próprios animais para que cresçam, para que engordem. Então começa a surgir esse tipo de acordo nessa era, que é a partir de 1950, vê-se a necessidade de uma integração de cadeia produtiva para que eu possa garantir que eu tenha um fornecedor bom, e que dessa maneira o meu cliente também veja que a minha empresa é boa. Nessa era da garantia da qualidade, para que isso funcionasse, o olhar também, né, para dentro da empresa se expande e todos os setores começam a ser cobrados nessa questão da qualidade. Porém, a gerência só determinava, não tinha um envolvimento tão grande, que é o que vai acontecer na próxima era. Começam a surgir esses programas e sistemas da qualidade, porque é justamente para poder exigir do fornecedor. Eu quero comprar de alguém que tenha um determinado certificação, por exemplo, ou que produza, que eu tenha certeza que está produzindo com qualidade. De que maneira? Né? Então, cria-se um programa, cria-se um sistema com normas, com regras, para que esse meu fornecedor possa utilizar. E da mesma forma, esse conceito de cliente interno e fornecedor interno, que é aquele que está dentro da empresa que vai passar o trabalho para outra pessoa, que também vai ter que ter qualidade. Os principais movimentos dessa era, né, foram conhecer, quantificar custos da qualidade. Os custos da qualidade a gente pode dividir entre o que custa para eu ter qualidade de treinamento, de manutenção de máquinas, né, de inspeção. A inspeção ainda é presente, só que daí ela vai ser no trabalho de cada pessoa, não simplesmente no final do processo produtivo. Né? Existem, no entanto, outros custos que a gente pode chamar custos da falta de qualidade ou da não qualidade, que é aquele custo de quando o produto com defeito chegou no cliente. Eu vou ter que retirar produto do mercado, vou ter que fazer dar algum tipo de garantia, ou devolver o dinheiro, né, algum tipo de ressarcimento em relação à qualidade, e corro muito risco de perder um cliente. Se eu estiver vendendo para o cliente final, para o consumidor, pode ser que só com uma pessoa que está comprando uma unidade só. Agora, se eu estiver vendendo para uma outra fábrica, eu posso perder um contrato que vai fazer com que minha empresa quebre. Nessa época, outro movimento que surge é o controle total da qualidade, que é justamente isso de conseguir controlar, inspecionar e não deixar produto, né, que não esteja dentro do padrão e para o processo seguinte. Surgem técnicas para poder garantir a confiabilidade disso, então muitas ferramentas começam a ser usadas dentro do processo produtivo,
para garantir que na próxima fase, né, do meu processo produtivo aí, quem está recebendo sabe que não tem defeito até ali, para que o produto com defeito não vá passar para frente. E tem um destaque muito grande para o programa Zero Defeito da Martin Company, em 1961. Essa era uma empresa que fabricava aviões e com a Segunda Guerra Mundial, e depois também com a Guerra Fria, essa empresa começa a fabricar mísseis. E eles criam esse programa Zero Defeito, porque né, é até bem óbvio da gente falar hoje, mas na fabricação de mísseis, até o processo produtivo já pode ser algo perigoso. Então, como criaram um programa dentro da empresa em que exigia-se que não houvesse defeito nenhum. E foram usadas muitas técnicas gerenciais para isso, né? Envolver as pessoas para que na hora que desse qualquer erro, o erro fosse identificado e o processo produtivo parava até consertar aquele erro. Isso só é possível se as pessoas realmente compram a ideia da qualidade, porque era muito mais fácil, né, você deixar o defeito passar do que levantar a mão e falar, ó, eu errei, para tudo que eu errei, né? Então, criar um clima de trabalho que isso possa acontecer, acaba, né, criando uma cultura ali dentro da empresa de que o errado, né, o pior não é você ter feito uma coisa errada, o ruim é você deixar o erro passar. Então, não tem problema em ter errado, o problema é que esse erro passe. Aí, uma segunda fase vamos dar treinamento, vamos cuidar de equipamentos, vamos gerenciar bem para que o erro não aconteça. Então, tira o medo, né, de assumir as responsabilidades pelos defeitos da produção, ao mesmo tempo que cria-se uma cultura de buscar fazer o melhor sempre para que não saia errado, de conseguir prestar mais atenção, de fazer um trabalho, né, com mais capricho, um trabalho que realmente cada pessoa pudesse ser confiável naquele trabalho que está fazendo. Por volta de 1970, surge a era da gestão estratégica da qualidade, que a gente também vai conhecer como gestão da qualidade total. A qualidade aqui já é vista como algo que vai conquistar mercado. E o foco passa a ser o gerenciamento da qualidade, porque ela já está construída dentro da empresa, já sabemos os conceitos, né, todo mundo já sabe da necessidade. Agora a gente tem que gerenciar isso. E para isso, a gerência vai exercer liderança. Se o executivo principal da empresa não comprar a ideia da qualidade, ela não vai funcionar naquela empresa. Tem que vir da alta gerência a determinação. Portanto, né, com o aumento de mercado ainda e aberturas comerciais que vão começar até um pouco mais para frente, nessa era da gestão estratégica da qualidade, que é o que a gente tem até hoje, os métodos de qualidade continuam seguindo assim, né, existe a necessidade de saber o que o consumidor quer. E aí voltamos naquela discussão que já tivemos em sala de aula, né? O que é a qualidade? A qualidade é um produto que vai durar 10 anos, ou pelo preço que eu estou pagando, esse produto pode durar um mês. Enfim, o que o consumidor precisa? O que o consumidor quer? Ele quer um design bonito? Então a qualidade vai ser o design. Ele quer durabilidade? Né? Ele quer um produto que resolva o problema dele? Ele quer um produto que não quebre? Então, a partir das necessidades do cliente, definido o que é qualidade para a empresa e busca-se assim adaptar a esse processo produtivo e a relação da empresa toda. Se isso não acontece na empresa toda, são aqueles casos em que, vamos pensar assim, você foi lá e comprou um guarda-roupa, o vendedor te atendeu super bem. Aí o entregador entrega, conversa com você de qualquer jeito. A pessoa que vem fazer a montagem do guarda-roupa na sua casa, né, não tem nem identificação da empresa, né, não é simpático, te trata mal, é um pouco grosseiro. Né, tudo isso contribui para a imagem da empresa. O móvel foi fabricado perfeitamente, mas se até chegar no consumidor tiver algum problema, compromete a empresa toda. Portanto, o setor de marketing, de vendas começa a ter qualidade, o setor de assistência técnica começa a trabalhar a qualidade, e não somente o setor de produção, para poder realmente atender essas necessidades de mercado. Todos são responsáveis pela qualidade. Um exemplo do que aconteceu na década de 70
foi grandes retiradas de produtos do mercado. Então, um caso que aconteceu em 78 com a Firestone, ela retirou do mercado, né, fez esse recal de pneus. Na época, custou 182 bilhões de dólares, mas o fato da empresa ter retirado do mercado, não ter deixado esse produto lá, né, não é que o produto estava dando defeito, esse pneu não estava dando defeito a princípio, mas ele podia dar algum defeito depois, então decidiram recolher todos os lotes. Para isso, se a empresa não está firme, se a empresa não está coesa, só a produção não vai aguentar, né? Aqui a gente vê uma matéria que saiu na época do The New York Times falando sobre isso, né? Do grande recal que a empresa, né, sofreu. Dá para ver ali no nosso desenho o que acontecia com os pneus. Então, muita gente que não tinha dado esse problema ainda, né, ou que talvez nem fosse dar no pneu que ele comprou, não tivesse esse problema, resolveu tirar do mercado. Então, muitos desses pneus estavam em fábricas ainda, em montadoras, né, mas outros já estavam com as pessoas, já estavam rodando nos carros, tudo, retirou, e não é só o preço de retirar, é retirar e substituir. Né? Então, eu tenho todo um lote lá que eu não recebi nada e ainda me custou mais para fazer logística reversa. Nessa época, a gente tem também a entrada de produtos japoneses no mercado. E esses produtos japoneses já estavam, nessa época, com muita qualidade. Que, a princípio, né, era sinônimo de produtos ruins, e depois, com a revolução da qualidade lá no Japão, que a gente vai ver na próxima aula, né, esses produtos começaram a tomar espaço do mercado que atuava as indústrias norte-americanas, né? Por isso que muitas empresas resolviam, não, vamos retirar o produto agora, porque senão depois ninguém vai confiar na empresa, né? Enfim, acabou já, gente. Por hoje é só. Na próxima aula a gente fala do modelo japonês de qualidade. Espero que todos vocês estejam bem e que a gente possa se ver em breve.